Irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham tanto pelo Facebook quanto pelo nosso YouTube, Católicos em Dublin, o Evangelho desta quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum é tirado de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Um leproso foi até Jesus, implorando-lhe de joelhos: Se queres, tens o poder de purificar-me. Cheio de compaixão, ele estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós temos mais uma vez o evangelho que mostra Jesus curando o leproso. Este texto está presente nos 3 evangelhos sinóticos, ele está presente em Mateus, em Marcos, como vimos hoje, que é o evangelho mais antigo, também em São Lucas. Nós temos então este texto que é muito caro para os 3 evangelistas e mostram esta atitude de Jesus de proximidade com aqueles que sofrem, com um mal que era muito visto com muito preconceito na época de Jesus. Com a pessoa que sofria da lepra, ela era tida como uma pessoa impura. Impura tanto fisicamente, porque era um mal ali, uma doença extremamente visível, mas ela era também considerada impura diante de Deus, né? Para vocês terem uma ideia, o livro do Levítico, ele dá as instruções. Você sabe o livro do Levítico, que está lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, ele dá instruções nos seus capítulos 13 e 14 de como um leproso deveria se comportar. E o leproso, ele era uma pessoa que de fato não tinha nenhuma esperança. Ele não tinha nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de vida. Ele era uma pessoa que estava condenada a viver fora da cidade. E o livro de Levítico, no capítulo 13, versículos 45 e 46, nós vamos ver o que é que ele diz. Levítico 13, 45, 46 diz: O leproso portador desta enfermidade trará suas vestes rasgadas e seus cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: Impuro, impuro! Enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, morará à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Veja, isto é o que a Escritura aconselhava, o que a lei antiga aconselhava aos leprosos. A pessoa que tinha lepra, ela precisava quase que escrever na testa, né? Ela tinha que gritar: impuro, impuro, para a pessoa saber que ali estava um leproso, para ninguém se aproximar, né? Hoje nós temos as pessoas que, né, que têm o Covid, que têm que ficar isoladas, né? E para não transmitir o Covid para outros, né? E muitas vezes até as pessoas ficam até envergonhadas de terem o Covid. Né? E a gente vê que é uma realidade que está presente no mundo. Naquela época as pessoas eram excluídas por terem a lepra, porque
Se acreditava que a lepra seria ali transmitida. Então, até por razões sanitárias, havia estes preceitos, né? Mas veja, a pessoa era tida como impura, ela era considerada alguém, como o próprio texto diz, ela deveria morar fora do acampamento, fora da cidade. Ela não poderia ter acesso a ninguém. Ao templo, então, era algo inimaginável. A pessoa que tinha lepra jamais poderia entrar no templo, jamais poderia ter esse contato com Deus, não é? E é interessante que eles, se a gente pegar aqui o capítulo 13 do Levítico, qualquer tipo de ferida no corpo, até mesmo um bolor na roupa, a partir do contato ali com o corpo, era tido já como uma lepra. E então, as pessoas imaginem como ficava a mentalidade das pessoas que sofriam desse mal. Era de fato uma realidade triste, era uma realidade que excluía, a pessoa não tinha nenhum espaço, nenhuma voz na sociedade. Então, os antigos acreditavam que qualquer enfermidade ali, vários tipos de infecções na pele da pessoa, já era, até mesmo bolor nas roupas e nas paredes das casas, eles consideravam como a lepra. E quem fazia o diagnóstico não era o médico, era o sacerdote. O sacerdote iria examinar a pessoa e ver se aquela lepra era uma lepra contagiosa ou não, e o sacerdote faria esta avaliação. Por isso que Jesus manda esse homem, depois que ele fica limpo, ele manda que esse homem vá se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote teria que dar esse diagnóstico. Mas este homem, veja, ele não se contenta com aquela situação. Ele não se contenta, ele não se satisfaz com aquela vida que a sociedade lhe propunha a viver. Uma vida fora da convivência. Ele sabia que ele poderia, que deveria haver um jeito, que haveria de haver uma solução para aquela realidade tão difícil. Ele não poderia viver o resto da vida daquela forma. Ele não... Por que ele seria condenado? Por que ele seria considerado impuro? Algo inquietava o coração daquele homem. E diz o texto de Marcos que este leproso vai até Jesus e se ajoelha diante de Jesus. Ele reconhece a sua condição de impuro. Ele não se vê digno de conversar com Jesus no mesmo nível, de chegar a Jesus no mesmo nível. Então, ele se ajoelha. Ele se ajoelha e ele implora de joelhos: se queres, tens o poder de me limpar, tens o poder de me purificar. Veja, ele coloca nas mãos de Jesus: se queres, tens o poder de me purificar. Ele nem pede a Jesus que o cure, mas ele pede a Jesus que o limpe, que o purifique, que o faça de novo uma pessoa em condições de retomar a sua vida, de ser de novo reinserido naquela sociedade, na vida comunitária, que ele possa de novo habitar no meio do acampamento, que ele possa de novo voltar à cidade, que ele não precise ficar vestindo esse rótulo de impuro. Ele então recorre ao Senhor. Então ele ousa quebrar aquela lei. E ao invés de gritar impuro, impuro, ele grita ao Senhor: se queres, podes purificar-me. Ele até reconhece a sua condição de impureza diante da lei, mas ele não se prende a esta condição. Ele quer superar esta condição de impureza e diz ao Senhor: se queres, tens o poder de me limpar, tens o poder de me purificar.
E o texto diz que Jesus se enche de compaixão. Jesus movido de compaixão. E nós sabemos, meus irmãos, o que a palavra compaixão significa. Compaixão vem de compadecer, significa padecer com, sofrer com. Jesus, ele é aquele que é compassivo. Jesus, ele é aquele que padece com a humanidade. Jesus é aquele que sofre com a humanidade, sofre as dores da humanidade, tanto que diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele carrega nos seus ombros a enfermidade da humanidade. Nós vemos certamente que Jesus, então, ele sofre as dores de todos aqueles que são vítimas de discriminação de quaisquer tipos. Se ele sofreu a dor, se ele padeceu com aquele leproso devido à situação dele, certamente ele padece hoje com cada vítima de exclusão, com cada vítima de preconceitos, espalhados hoje na sociedade, os mais diversos. E vejam, alguns dos preconceitos, ou muitos dos preconceitos que nós temos hoje na sociedade, nós agimos de preconceito com uma desculpa religiosa, com uma desculpa na lei de Deus, com uma desculpa em mandamentos. Como aquelas pessoas, vejam, o livro de Levítico, a Sagrada Escritura, mandava aquela pessoa ficar excluída. E aí vem uma outra lição para nós, que nós precisamos ler o texto sagrado sempre dentro do seu contexto. Nós não podemos tirar o texto do contexto, porque senão ele vira um pretexto para as nossas ideologias, para os nossos julgamentos. Então nós precisamos sempre ler o texto no contexto da época em que foi escrito. E aí nós vamos conseguir compreender o que o Levítico queria dizer quando falava que o leproso deveria ficar do lado de fora da cidade, que ele não poderia se misturar com as pessoas. Nós não podemos usar a Sagrada Escritura como uma desculpa para discriminar pessoas, para julgar atitudes das pessoas que agem diferente de nós, que têm uma vida diferente de nós, que têm costumes diferentes dos nossos, que têm tradições diferentes das nossas. Nós não podemos usar a palavra de Deus com esta desculpa, com este pretexto. E é justamente isso que vai mover Jesus de compaixão. Jesus, então, ele sente a angústia, o sofrimento, a dor daquele leproso, e Jesus lhe estende a mão. Eu acho este verbo, é muito interessante quando o Evangelho usa este verbo. Movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse. Vejam, então Jesus, ele se compadece. Nós temos aí 4 verbos interessantes. O verbo compadecer, o verbo estender a mão, tocar e dizer. Vejam, são verbos que nós podemos ver até mesmo na própria criação. Quando Deus cria o ser humano, Deus, ele se compadece, ele ama, por isso ele cria o ser humano. Deus, nós temos na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, aquela pintura de Michelangelo tão famosa, né? Do dedo de Deus tocando o dedo de Adão, naquela famosíssima pintura da criação. E nós vemos então ali Deus que estende a mão e que toca no ser humano. Nós vemos no Gênesis que Deus cria o ser humano, ele molda o ser humano como barro, do barro, e sopra
e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja, façamos isso, façamos os animais, façamos a luz. E tudo se faz a partir destes verbos que caracterizam a ação criadora de Deus. A compaixão, a misericórdia, o amor de Deus. Este estender a mão para a realidade do mundo. Deus estende a sua mão e cria, toca naquele barro. Dali ele cria e ele diz, e pela sua palavra as coisas são criadas. São os mesmos verbos que Marcos usa para descrever a ação de Jesus neste encontro com o leproso. Vejam, ele se compadece, ele estende a mão, ele toca e ele diz: eu quero, fique purificado, fique limpo. Mas veja, meus irmãos, que este é um verbo que nós precisamos nos atentar. Jesus, ele estende a mão. Este estender a mão é um gesto também de acolhida. Nós gostamos de abrir os braços, de estender a mão, de nos abraçar. E como estamos sentindo falta disso nesses tempos, não é verdade? Nós brasileiros, então, tão calorosos na acolhida, na receptividade. E não podemos nos abraçar dessa forma. Este gesto de Jesus, então, mostra que ele acolhe a vida desse leproso. Ele estende a mão. Ele estende a mão. Este estender a mão é dizer: venha, não fique aí fora, eu te acolho, eu te trago para o meio. E ele toca. Então, da mesma forma que o leproso quebrou a regra, que era de ficar fora da cidade, ele vem para dentro, ele vem ao encontro de Jesus, ele se apresenta a Jesus. Jesus também quebra a regra, porque não se poderia tocar no leproso. E Jesus o toca. Jesus o toca, e este toque de Jesus é capaz de limpar este leproso, é capaz de purificar este leproso. E a palavra de Jesus, a palavra que recria. Veja, Jesus opera ali uma nova criação, ele recria aquela pessoa que estava morta para a vida no mundo, para a vida na sociedade. Jesus o traz de volta, Jesus quase que o ressuscita com a sua palavra. Eu quero, fique purificado. Então reparem que muito mais do que uma cura física, é ali uma restauração da vida daquela pessoa, para que a pessoa possa voltar a ser gente, podemos dizer assim. Então, meus irmãos, Jesus, ele não aceita aquela exclusão, ele não aceita aquela regra, ele não aceita aquela norma que era utilizada, inclusive, em nome de Deus. Para Jesus aquilo era inadmissível. Como pode uma pessoa ser declarada impura por conta de um mal da saúde? Como uma pessoa pode ser excluída da vida porque ela sofre de um problema de saúde? Como uma pessoa pode ser excluída da vida porque ela é diferente? Como pode? Então, nós precisamos também pensar: quem são as pessoas que hoje precisam que nós estendamos a mão? Quem são as pessoas que hoje não têm vez, não têm lugar na sociedade? Quem são as pessoas que ainda são desprezadas na nossa sociedade contemporânea? Às vezes até em nome de Deus, às vezes em nome de uma religiosidade vazia, hipócrita. Quem são as pessoas que nós precisamos trazer? Nós vemos hoje, cada vez mais, parece que o mundo voltando atrás ao obscurantismo e as pessoas cada vez mais retrocedendo no seu pensamento e criando ideias e valorizando ideias que fomentam o ódio, que fomentam a discriminação com as pessoas. Discriminações de todos os tipos.
Nós vemos aí, por exemplo, hoje, por conta da pandemia, pessoas que discriminam os chineses, por exemplo. Nós rotulamos, nós generalizamos. Nós, às vezes até por conta de diferenças políticas, diferenças ideológicas, nós criamos uma verdadeira guerra e generalizamos. E aí colocamos todos no mesmo saco e jogamos fora. Como se nada que vem daquela pessoa, que vem daquele grupo, prestasse. Que direito temos de fazer assim? Olhando para o Evangelho de hoje, nós aprendemos da atitude de Jesus. A atitude do cristão, a atitude daquele que serve Jesus não pode ser uma atitude que exclua ninguém. Todos têm espaço no coração de Jesus. Todos têm espaço no coração de Jesus. Basta que a pessoa se apresente a Jesus e diga: Senhor, se queres, podes me purificar. Basta isso, basta este coração aberto, disponível para receber a graça que o Senhor tem. Basta este coração estar disponível para voltar à vida. E o Senhor, Ele faz a sua obra, Ele derrama a sua graça. Meus irmãos, Jesus quando, e aí eu vou concluindo, Jesus quando Ele estende a sua mão e toca naquele leproso, Ele quebra o sistema exclusor. Ele quebra o sistema que afastava as pessoas. Ele quebra o sistema que marginalizava as pessoas. Quem de nós podemos pensar, posso eu pensar, você pode. Quem de nós, por exemplo, que nunca mudou de calçada quando estava caminhando e via um pedinte vindo em nossa direção? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, quando um pedinte veio em nossa direção, ignorou? Aqui nas ruas de Dublin mesmo, a gente acaba fazendo isso. Finge que não escuta quando a pessoa vem nos pedir alguma coisa. Por preconceito. Às vezes porque a gente vê o morador de rua por aí, às vezes a gente confunde, acha que é um bandido. Preconceito nosso. É a nossa... Eu sei que às vezes o próprio medo, não é? Vai nos colocando nesta bolha, vai criando esta casca em torno do nosso coração. Mas são atitudes de preconceito. São atitudes que julgam pelo rótulo, pela casca, pela aparência. Como julgavam o leproso. Que o livro do Levítico diz, se tiver uma casca assim, esbranquiçada e tal, é impuro. Se tiver do outro jeito... As cascas. As pessoas, infelizmente, ainda são julgadas, e o triste é quando nós, cristãos, o fazemos pelas suas cascas, por aquilo que aparentam. Meus irmãos, Jesus, Ele olha o coração. Jesus olha a sinceridade do coração de cada pessoa e é aí que Ele faz a sua obra. E é isso que importa para Jesus. É o que a pessoa tem dentro. É o que sai do coração da pessoa. E Jesus, então, quando Ele faz esta obra, quando Ele limpa este leproso, Ele diz: não conte a ninguém, apenas vá, se apresente ao sacerdote. Porque conforme o livro de Levítico prescrevia, nós já dizíamos isso quando esse evangelho apareceu na semana passada, o livro de Levítico dizia que o sacerdote tinha que avaliar e dar como que o laudo para que a pessoa, uma vez purificada, pudesse voltar para a sua vida normal. Então Jesus não está preocupado com plateia, Jesus não está preocupado em fazer popularismo no meio da massa. Jesus não era político.
Jesus, ele estava preocupado. Jesus também não era animador de programa de auditório que precisava de audiência. Jesus também não era um ator que precisava levar a plateia para o seu palco. Não. Jesus, ele estava preocupado com a vida. Então, para ele bastava que aquele homem se mostrasse ao sacerdote, o sacerdote desse o laudo e aquele homem voltasse à vida. Mas aquele homem não ouve o que Jesus diz e começa a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia. E as multidões vão e começam a ir ao encontro de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sim proclamar a boa notícia, não para atrair mais gente, mas que nós possamos propagar a boa notícia para que aqueles que estão com os corações feridos, aqueles que estão desesperançados, possam sim recorrer ao Senhor, não para colocá-lo simplesmente num pedestal, mas para que elas possam recorrer ao Senhor, buscando esta vida nova, esta possibilidade de serem recriadas por Cristo para viverem assim a alegria do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.